Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma espiada num documento muito, mas muito curioso. O plano de aula de história da sexta série de um colégio militar brasileiro. E por que isso é tão interessante? Porque é tipo uma janela, sabe? Uma janela única para a gente entender como a história gigantesca da humanidade é organizada, é empacotada e é ensinada. Então, vamos começar essa viagem. E claro, toda jornada que se preze precisa de um guia, certo? Esse aqui é o professor Edmundo, ou pelo menos a caricatura dele feita por um aluno. Um jeito bem simpático de dar as boas-vindas e já preparar todo mundo para a aventura que vem pela frente. Vamos lá, primeiro dia de aula. Antes de sair viajando por milhões de anos de história, a primeiríssima coisa a se fazer é arrumar a mala. Toda grande aventura começa com as ferramentas certas e um bom mapa na mão. E a ferramenta principal dessa jornada toda é esta aqui, o livro didático, História, Sociedade e Cidadania. Ele é a base de tudo, né? A fonte principal de conhecimento que vai guiar o ano inteiro. Só que a bagagem não para no livro, não. A lista de materiais mostra uma mistura bem interessante do tradicional com o moderno. De um lado, o bom e velho caderno, a pasta para guardar os trabalhos, do outro, portal online, sites de pesquisa e até sites com jogos de história. Bem legal. Ok, mala pronta, agora sim é hora de abrir o mapa da viagem. O plano de conteúdos é basicamente isso, o nosso roteiro completo mostrando toda a aventura histórica que vai rolar ao longo do ano. E que viagem, hein? Pensa só, no primeiro trimestre, a turma vai da pré-história até as civilizações antigas da África, Oriente e Américas. No segundo, é um mergulho de cabeça em Grécia e Roma. E para fechar, no terceiro, chegam na Idade Média. É impressionante quanta história cabe num ano só, não é mesmo? Bom, como em qualquer jogo ou jornada, existem regras. Regras para medir o progresso. O sistema de avaliação mostra direitinho como o conhecimento é medido e, claro, o que é preciso fazer para se dar bem na matéria. Agora vamos falar de notas. E aqui tem um ponto que, olha, chama atenção. A prova trimestral, a tal avaliação de estudo, ela vale 60% da nota. Isso mesmo, 60%. Ou seja, mais da metade da nota do trimestre inteirinho depende de um único dia. É pressão que fala, né? Os outros 40% vêm das tarefas do dia a dia. Provas menores, pesquisas, trabalhos e até a organização do caderno contam um ponto. O recado aqui é bem claro, não adianta deixar para estudar só na véspera. É a constância, o trabalho feito ao longo do trimestre que faz a diferença de verdade. Certo. Agora, vamos sair um pouco das regras da aula para entrar nas regras da própria história. Quer dizer, como é que os historiadores pegam essa imensidão que é o tempo e organizam tudo de um jeito que faça sentido? E aqui a gente chega numa ideia que é simplesmente fundamental e que o próprio plano de aula faz questão de destacar. O tempo não é uma unidade absoluta. Uau! Isso muda tudo. Significa que o tempo que a gente mede é uma convenção, uma invenção humana. Nós criamos as ferramentas para organizar o passado. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só. Em fevereiro de 2026, pelo calendário cristão, estamos no ano 2026. Normal. Mas, para quem segue o calendário judaico, já é 5.786. E para o muçulmano, 1.447. É o mesmo momento no tempo, mas com 3 números completamente diferentes. Cada um baseado num ponto de partida cultural, num marco histórico distinto. E a principal ferramenta que os historiadores usam para agrupar o tempo é o século. Um bloco de 100 anos. Um detalhezinho importante é que o século I não começa no ano 0. Ele começa no ano 1 e vai até o 100. É por isso que o nosso século, o 21, começou em 2001. No fim das contas, o século é a nossa régua para medir o passado. E com essa régua em mãos, a gente chega no conceito mais importante de todos, a estrutura que organiza, bem, toda a história humana. Este é o grande mapa que vai guiar o curso inteiro. E aqui está ele, o grande mapa, a chamada periodização tradicional, que divide a história humana em 5 grandes eras, cada uma com um evento marcante que define seu início e fim. Pense nisso como a espinha dorsal, a coluna vertebral de como a gente aprende história na maior parte do mundo ocidental. A primeira é, de longe, a mais longa de todas as eras. É a pré-história. Ela cobre milhões de anos. E o que marca o fim dela? Uma revolução tecnológica, a invenção da escrita. Com a escrita, a gente entra na Idade Antiga, a era dos grandes impérios, das pirâmides, da filosofia grega, do direito romano, sociedades super complexas e que, vale lembrar, muitas vezes foram construídas com base em sistemas de escravidão, que eram centrais para a economia da época.
A queda do Império Romano, lá em 476, é o marco que dá início à Idade Média. O foco da história, pelo menos nessa visão, se desloca para a Europa e para a formação de um sistema social e político totalmente novo, o feudalismo. Depois vem a Idade Moderna. O motor dela? A Era das Grandes Navegações. É um período de expansão global europeia, de colonização e de mudanças econômicas profundas no mundo todo. E, finalmente, a nossa era, a Idade Contemporânea. Ela começa com a Revolução Francesa e é definida por grandes conflitos ideológicos, avanços tecnológicos que parecem ficção científica e um mundo cada vez mais conectado, globalizado. Então, no final das contas, é isso. A gente pega milhões de anos de acontecimentos, de caos e organiza tudo nesse mapa. É uma ferramenta incrivelmente poderosa. Uma estrutura que ajuda a gente a navegar pela complexidade do passado. Só que toda análise tem que terminar com uma pergunta, né? Se essa é uma forma de mapear o tempo, super focada em marcos específicos, e principalmente em marcos europeus, a provocação que fica é: que outras histórias, que outras perspectivas e civilizações podem acabar ficando de lado, ou até totalmente fora desse mapa? Fica aí a reflexão.